Bem-vindos! Começa agora um novo episódio do E2. O teatro faz parte do percurso de muitos jovens, seja na escola, em projetos culturais ou em formações académicas. Em palco, aprendem-se competências que ficam para a vida, como a comunicação, o pensamento crítico, a empatia e a confiança. Neste episódio, exploramos como é que o teatro pode marcar percursos pessoais e profissionais ao promover o crescimento humano, cívico e criativo. O teatro é, para muitos, o primeiro espaço onde se aprende a falar em público, a ouvir o outro e a trabalhar em conjunto. Aqui, olhamos para o teatro como uma ferramenta pedagógica e formativa. Explorando diferentes projetos do ensino artístico, procuramos perceber o impacto do teatro no desenvolvimento emocional, social e criativo das crianças e dos jovens. Surpreendem-me como me ensinam, porque os jovens têm uma disponibilidade, uma generosidade que normalmente os adultos perdem com a idade. Têm o medo ridículo, o medo de falhar, e eu falo até como atriz, porque nós temos muito medo de falhar, de que as pessoas não gostem. De facto, os alunos, com a sua inocência, dão-nos isso, que é maravilhoso, que é essa tal generosidade, não se importam de exagerar, ou de às vezes fazer um bocadinho a menos, e nós vamos puxando por eles e, portanto, é maravilhoso trabalhar com os mais jovens. O maior desafio é exatamente esse, é saber receber tudo aquilo que eles têm para dar, ter também a capacidade de perceber como é que nós levamos um aluno a determinado sítio, portanto temos que saber que trabalhando com qualquer ator é sempre diferente. Antigamente os jovens iam muito pouco ao teatro, hoje em dia os jovens já aderem muito mais ao teatro. Muitos deles começaram por querer ver as figuras e os atores que entram nas novelas. Houve muitos jovens que tentaram vir para os cursos de teatro e quando eu às vezes perguntavam, vocês querem fazer teatro porquê? Porque gosto de aparecer na televisão ou porque gostaria de fazer uma novela para aparecer na televisão, portanto não é paixão pelo teatro e pela representação. Eu, graças a Deus, tive uma minoria que dizia isso, porque a maioria gosta de teatro, até porque nós acabamos o curso com o espetáculo, e não é só uma questão de querer aparecer. O teatro devia ser obrigatório, e quando eu digo obrigatório, há sempre um perigo enorme, porque às vezes nós temos escolas onde existe teatro e quando não é dado por um professor de teatro, não são aulas de teatro, porque ajuda, vocês ganham imensas ferramentas, memória, concentração, criatividade, autoestima, trabalho em grupo, portanto vocês aprendem tudo isso, a saber liderar, a saberem ser liderados. E isso também é muito importante, que às vezes é difícil, nós gostamos muito de mandar, mas às vezes temos dificuldade em que mandem a nós. Mas é muito importante, ao fim de 15 aulas, 10, 15 aulas, de facto há uma mudança radical, sobretudo das pessoas mais tímidas. Portanto, elas começam com algum medo a vir fazer os exercícios e começam a perceber-se que de facto é fácil. E é tudo uma questão de concentração, de perceber que, ok, não sou eu, é uma personagem. E como é uma personagem, eu vou ter mais facilidade em mostrar coisas que não têm a ver comigo. E, portanto, é isso que nós também aprendemos, é ter ferramentas para saber lidar com determinadas situações. Com o medo, com a ansiedade, com a angústia, e isso é fantástico. Primeiro, que tenha mesmo formação, mesmo que vá fazer um casting, e fique, que não deixe a seguir de fazer formação. Porque senão vai estagnar. Está-se a ir buscar mais jovens com formação e isso, para nós atores profissionais, é muito bom, porque de facto temos uma contracena, existe. Até aos 6 anos nós não podemos falar propriamente em teatro, falamos em expressão dramática. As crianças devem fantasiar, imaginar e a partir do momento em que nós introduzimos o teatro, enquanto teatro, estamos a explicar-lhes a diferença entre a realidade e a fantasia. E até aos 6 anos, 6, 7 anos, nós não o devemos fazer, porque se acredita em tudo o que são fantasias, porque vestimos um vestido de princesa e somos princesas, porque pomos uma capa de super-herói e somos esse super-herói. Quando chegamos à adolescência, então aí podemos começar a levar as coisas um bocadinho mais a sério. E levar um bocadinho mais a sério é compreendermos que o teatro é uma profissão, que o teatro
deve ser respeitado enquanto tal, enquanto profissão, enquanto espaço físico, que há um palco, e isso pode trazer todas as mais-valências para a vida. O teatro o que tem é esta abertura de nós nos descobrirmos, de nós nos aceitarmos, de aprendermos a ler um texto e de compreender, de transmitir uma palavra, e portanto não devemos falar do teatro em crianças. Aí eu vou à expressão dramática com tudo aquilo que está associado com a música, a dança e tudo isso. O ir assistir a um espetáculo teatral deve ser feito em qualquer idade. Nós nunca nos podemos esquecer disso. Cultura não é um luxo. Cultura é para todos, é educação, e é absolutamente fundamental que os miúdos desde cedo tenham esse contacto, porque mesmo a nossa cultura vai passando de geração em geração através das artes. O teatro tem a possibilidade dos jovens se poderem descobrir de outras formas. É uma maneira de haver uma avaliação interior, é uma maneira de uma exposição de ideias que muitas das vezes é mais fácil ser feita em personagem do que quando nós estamos a passar por isso. Um bocadinho como quando há um filho que chega à casa e tem um problema e diz: eu tenho um amigo lá na escola que expõe o seu próprio problema disfarçado de amigo. No teatro há uma maneira dos miúdos se descobrirem através de muitas personagens. Se as escolas tivessem todas, públicas, privadas, não importa, tivessem o teatro levado mais a sério dentro das nossas comunidades e das nossas juntas de freguesia, nós seríamos convidados a ir assistir a esses espetáculos. Acho que há muito que se faz. Acho que na infância deveria ser muito mais bem aproveitada, até porque muitas das vezes está associada às AECs, não é? Às atividades extracurriculares, e não enquanto disciplina. E enquanto disciplina seria fundamental. Aquilo que eu tento a nível do Animarte é que eles descubram que a criatividade é que é a ferramenta do futuro. Muito se fala sobre as tecnologias e o que as tecnologias nos vão trazer e o que são ou não são as profissões do futuro. Eu diria que dentro das profissões do futuro, se não houver criatividade, então não há profissões no futuro. Eu acho que o teatro, no geral, vai ter mais pernas para andar. As pessoas saturaram-se e as pessoas estão a ficar cada vez mais saturadas das redes sociais, estão cada vez mais saturadas de estarem fechadas, e o teatro, isto de comunicarmos uns com os outros, isto de estar ali sentado a assistir, a ver, a respirar, acho que é aquilo que nos vai fazer evoluir. Gosto de acreditar que no futuro Portugal vai perceber que teatro e educação têm de estar associados, que teatro e educação são fundamentais para a cultura de um país e para o desenvolvimento de um país. Na parte dos alunos, juntando, que é uma característica deste clube, junta alunos de vários anos de ensino e das várias escolas do agrupamento e de turmas diferentes, faz precisamente com que a diversidade de cada um leve a que alunos que de outra forma não se iriam dar, alunos de 5º ano com alunos de 10º, ou alunos da Luísa de Gusmão com alunos da Nuno Gonçalves, ou alunos de escolas de primeiro ciclo, e portanto toda essa troca de partilha de conhecimentos e de experiências e de vivências que vamos tendo, acaba por se repercutir no desenvolvimento não só académico, mas pessoal também. E este tipo de atividades dilui essas diferenças e facilidades que cada um tem, porque na verdade desenvolve outras competências, que é o tal trabalho de equipa. De repente há um que vai fazer qualquer coisa mas fica doente e há outro que tem que avançar para fazer, portanto tem que estar tudo bem sintonizado e sincronizado, e leva a que aqueles que às vezes até têm desempenhos académicos mais fracos, de repente aqui brilham. Quando nós dizemos que o elenco tem 80 jovens ou 40, ou explicamos que as idades vão dos 10 aos 18 anos, eles ficam, sim, então, não é? E nós dizemos, olha, mas eles estão habituados, porque na verdade essa é outro dos segredos, entre aspas, que é, na verdade, retirando jovens, sejam indisciplinados ou não, do seu contexto, escola, e levá-los para um espaço completamente diferente, ou seja, responsabilizá-los,
Eu, durante estes 20 anos, nunca tive qualquer problema. E a primeira experiência que tive, estava sozinha, com uma turma. E no dia eu ia, assim, de coração apertado, a pensar: ai meu Deus, aquilo vai ficar tudo escavacado, vão estragar tudo. E foram espetaculares, espetaculares. E foi isso também uma das coisas, isso foi antes dos Músicas e Musicais. Foram essas diversas chamadas de atenção que me levaram a perceber que sim, que nós agarrarmos num grupo de jovens e levá-los para um outro contexto que não o da escola e sairmos daquele ramo-ramo que é o espetáculozinho da escola, com todo o mérito que isso tem, mas onde geralmente há um professor a fazer sinais e agora vamos bater palma e está o professor à frente a fazer o que eles têm que fazer, que está a retirar a confiança que os alunos têm que ter, não é? Quem está no palco tem que ter. E, portanto, foi isso que me levou a acreditar que era possível fazer este tipo de coisas. Para alguns, o teatro surge ainda na infância e acaba por marcar profundamente o seu percurso. Damos voz a quem começou a representar desde cedo e construiu a sua identidade dentro e fora de palco. Falamos sobre o primeiro contacto com o teatro, os desafios de crescer no meio artístico e o impacto que essa experiência tem no crescimento pessoal e profissional. O meu primeiro contacto com a representação foi na escola, no 5º ano, tinha 10 anos, e comecei a fazer peças de teatro na escola num ATL e depois fizemos ensaios e fizemos a nossa primeira peça, que foi sobre o Natal, e a nossa segunda peça, que fui eu com a minha melhor amiga, só 2 personagens, sobre como é que podemos viver sem o telefone e sem as redes sociais, literalmente no meio do nada, na casa dos avós da terra, e em que só tínhamos uma janela e um baú onde estávamos sentadas, e que depois, ao descobrirmos a chave para esse baú, conseguimos ver que haviam muitas máscaras, perucas, bigodes, e depois de encontrarmos isso, conseguimos passar o tempo sem estar só agarrados ao telemóvel. Que nunca o tinha feito, assim, representação nesse sentido, mas já tinha visto muitos espetáculos e muitas novelas, então já sabia que queria fazer, mas nunca tinha experimentado principalmente o teatro. Quando percebi que era realmente o que eu queria fazer, a representação era o que eu realmente queria fazer, eu percebi que queria levar isso para o meu futuro, porque é uma coisa que nos traz muita aprendizagem e que nos faz pensar sobre vários temas e várias coisas diferentes, e conseguimos encarar várias vidas diferentes que não a nossa. E acho que é engraçado eu, desde pequenina, ter tido esse sonho para agora e para o futuro. Dia 10 de setembro, quando eu soube que que estava nomeada para o Globo de Ouro Revelação, eu fiquei muito surpresa e não sabia onde me enfiar quando eu soube. Estava à frente dos meus colegas todos e toda a gente para dar-me os parabéns. Eu estava na apresentação da nova grelha da SIC, este ano que passou, e estávamos lá todos, o elenco todo da novela, e eu estava ao lado de uma amiga minha, nem estava ao lado dos meus pais, e depois foi assim muito chocante. Eu estava só à procura dos meus pais com o olhar, e foi no momento, então eu não tive muito bem uma reação. A Mariana Monteiro disse-me que eu estava assim. Durante 2 minutos eu estive assim, a olhar lá para a televisão, e então foi eu senti orgulho, mas ao mesmo tempo foi um choque gigante, porque não achava que era possível. Depois de ter ganho e depois de ter passado 1 mês e 20 dias a pensar nisso todos os dias e nessa ansiedade, e quando chegou o dia já não queria saber se ganhava ou não, o que importava é que estava nomeada e que ia estar lá e aproveitar o momento. Mas quando ouviu o meu nome foi um choque enorme. Eu, na altura, estava no secundário e foram os professores que organizaram isso. Vim ver uma peça que se chamava Chi facciamo noi qui, do Teatro Meridional. E lembro-me que para mim foi uma grande descoberta. O momento decisivo em que eu decidi que iria ser ator foi quando eu chumbei no curso de Geografia, porque passava mais tempo no auditório da Cantina Velha, da cidade universitária, no grupo Teatro de Letras. Tentei entrar para a Escola Superior de Teatro e Cinema, entrei e pronto, e as coisas foram correndo mais ou menos bem, e aqui estou.
Eu acho que o impacto é profundo. Aquilo que aprendi foi muito no grupo de teatro, por minha vontade, a procurar livros para ler e essencialmente no curso. E tive a sorte de apanhar muitos professores da velha guarda, digamos assim, e que me permitiram ter um olhar bastante abrangente sobre várias maneiras de fazer e encarar o teatro. Quando escolhes esta profissão, inevitavelmente irás ser surpreendido com desafios, mesmo às vezes quando aparentemente não estás à espera. E, portanto, estás muitas vezes a bater e a confrontar-te com a tua impossibilidade de conseguir chegar onde tu desejas, não é? E acho que esse é o maior desafio de um ator. Os jovens têm uma liberdade a fazer que às vezes nós perdemos com o tempo. E, portanto, é muito refrescante ver jovens a trabalhar e às vezes mesmo tenho tido a oportunidade de dar algumas formações. É também muito interessante ver a forma como pensam e como querem fazer e por aí fora. Portanto, sou sempre agradavelmente surpreendido quando trabalho com pessoas mais novas. É encarar isto com respeito, encarar esta profissão com respeito e com honestidade. Aquilo que é realmente essencial é gostar do que se faz e querer fazê-lo da melhor maneira possível. Acho que aquilo que eu ambiciono ou gosto de pensar que é possível fazer através do teatro é realmente uma reflexão conjunta através de ficções. Convidar o público a embarcar numa história, numa ficção, mas através dessa ficção dar-lhe algo em que pensar e que possa de alguma forma contribuir para, não digo para uma nova vida, mas para pensar outra perspectiva de olhar o mundo. Entre cadeiras curriculares, escolas especializadas e núcleos universitários, o teatro surge como um espaço de experimentação e criação coletiva. Tanto dentro como fora da sala de aula, tem um impacto direto na formação cultural dos estudantes. A Escola Superior de Educação de Lisboa, na sua oferta formativa há mais de 20 anos, que integrou cursos que vão além da formação de profissionais que trabalham em contextos de educação formal. Integra também vários cursos em que as disciplinas de teatro estão presentes. O objetivo desta diversidade enorme de disciplinas é, por um lado, proporcionar uma formação mais abrangente aos nossos estudantes, que serão futuros profissionais de diversas áreas da educação e também das artes, um desenvolvimento pessoal do ponto de vista comunicacional, expressivo, do conhecimento da linguagem teatral, mas também, por outro lado, habilitá-los para futuramente poderem desenvolver a área do teatro com os públicos, digamos assim, com os quais vão trabalhar. O teatro é, por natureza, uma arte do coletivo. Portanto, da construção na relação com os outros, na aprendizagem da construção aberta a uma comunidade. Uma comunidade pode ser uma turma, pode ser uma escola, pode ser a comunidade mais abrangente, que vai para além da escola, a comunidade educativa, que envolve as instituições, que envolve as famílias. Através do trabalho no teatro, colocando-se também no lugar do outro, aprende também uma visão talvez mais abrangente das relações sociais, das relações interpessoais, também do ato comunicativo, permite também de facto uma formação mais globalizante, digamos assim, dos nossos formandos. Os nossos cursos têm sempre uma dimensão maior ou menor ligada aos contextos formais de educação. Portanto, os nossos diplomados da Escola Superior de Educação de Lisboa, de algum modo, vão sempre intervir em contextos educativos. Portanto, a formação que nós proporcionamos aqui na Escola Superior de Educação visa exatamente preparar os nossos estudantes para uma intervenção completa, abrangente, aprofundada nesses contextos. Portanto, conhecedores não só das dinâmicas que aí ocorrem, mas também preparados eles próprios para dinamizarem atividades, independentemente da especificidade das metodologias que são usadas. Procuramos sempre que esses cursos, através de uma diversidade de disciplinas, forme
o mais aprofundadamente e o mais globalmente os nossos estudantes. E as aulas têm mesmo de ser uma espécie de laboratórios onde alunos e professores, de uma forma muito comprometida, trabalham em conjunto no sentido de aproveitar exatamente esses laboratórios para experimentarem, para arriscarem, para falharem, para melhorarem. É assim que se forma, com certeza, um profissional de educação e um profissional das artes também. Temos bastantes jovens, uma percentagem bastante elevada de jovens que chegam ao ensino superior, não é só à Escola Superior de Educação de Lisboa, é em geral ao ensino superior, aos 18, 20 anos, que não têm hábitos de frequência regular de espaços culturais e artísticos, não estão habituados à experiência da fruição artística, para trás porque o próprio sistema educativo não tem valorizado algumas disciplinas artísticas e o teatro em particular, e por conseguinte muitos deles também não tiveram anteriormente disciplinas de teatro, chegam ao ensino superior com um mundo por descobrir. Mas, de facto, essa experiência da fruição artística é muito importante e de tal maneira importante que há mais de 2 décadas que nós vimos desenvolvendo um projeto regular aqui na escola de ida ao teatro. E, portanto, na maior parte das disciplinas, para não dizer em todas, nós vamos regularmente ao teatro com os estudantes e, normalmente, nessas experiências nós alargamos, porque consideramos que as mudanças não se podem operar apenas nos próprios estudantes, mas têm que se operar também nos contextos em que eles se movem e em que eles vivem. O Pancadas do Infinito já surgiu há 7 anos, foi um grupo de alunos que decidiu criar e ainda bem que o fez, porque acho que trouxe aqui à comunidade da ESCS um espaço criativo, não é? Nós somos uma escola de comunicação, mas às vezes a comunicação está muito ligada para áreas de jornalismo, publicidade, relações públicas, e aqui podemos explorar a comunicação numa vertente mais criativa, podemos estar em palco, estar a falar, e aqui o teatro traz uma vertente da comunicação que é bastante mais criativa, também emotiva, e permite-nos explorar em palco a comunicação de uma forma diferente e que acho que faz todo o sentido para alunos que tenham esse gosto. No fundo, estamos todos a aprender e aprendemos uns com os outros. Cada aluno traz consigo as suas experiências, tendo estado em teatro ou não. Portanto, o núcleo de teatro é mais do que estar em palco, não é? Nós temos as áreas de comunicação, de recursos humanos, da encenação, de escrever a peça e, portanto, unir todas estas vertentes e gostos de diferentes alunos acho que faz toda a diferença e cria algo que é muito real, é muito genuíno. Somos um núcleo divertido, gostamos de estar em conjunto, estar a fazer algo com brio, mas ao mesmo tempo divertido. Portanto, às vezes estar nas aulas é algo que pode ser um bocadinho estressante e parar e ter um ensaio do Pancadas é ali um corte de realidade, é um trabalho também, mas é um trabalho diferente, é um trabalho mais leve e acho que faz todo o sentido, assim, durante o dia termos esta pausa, meio que é um respiro, assim, na vida dos alunos. Pancadas do Infinito está muito ligado para o teatro cómico, portanto nós gostamos muito de explorar a comédia, trazer ao de cima o lado divertido da vida e queremos fazer mesmo o nosso público rir. Só que não paramos aí, nós gostamos também de explorar às vezes os conflitos internos das personagens, tudo o que escrevemos é com muita intencionalidade e o que queremos passar às vezes são mensagens mais profundas sobre família, sobre amizade, sobre relações, portanto tudo de uma forma que seja cativante e divertida. Traz este sentido de comunidade, depois naquele dia juntamos-nos todos no auditório para assistir a uma peça e é um momento muito bonito. A existência deste núcleo cria a oportunidade dos estudantes poderem explorar este gosto e esta arte que de outra forma se calhar não poderiam. Temos o auditório, temos pessoas cativadas, fazemos de tudo para que as pessoas conheçam o Pancadas, conheçam o que nós fazemos, então podermos ter esta oportunidade no ambiente escolar sem ter que pagar por nada, sem alugar um espaço ou fazer algo fora da escola, temos aqui uma oportunidade incrível para alguém que tenha este gosto ou tenha esta curiosidade e efetivamente explorar o que é o teatro e a desfrutar dele. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do E2, dedicado ao papel do teatro na vida dos jovens. Entre a aprendizagem, a criação e a partilha, o palco revela-se num espaço onde se constroem competências e identidades. Voltamos para a semana. Até lá, acompanhem-nos nas nossas redes sociais. Podem ainda assistir aos nossos episódios na RTP Play e no YouTube em E2ESCS. Tenham uma excelente semana e até breve.